Olá, amigos de reflexão. Aqui quem fala é Wanda Helena Sandim e o canal se chama Reflexões em VHS. Eu peço que vocês, antes de assistirem o vídeo, curtam, se inscrevam, compartilhem, por favor, que ajuda o canal a crescer. Eu já estou há alguns dias, sem fazer vídeos por causa da correria, de carnaval, e eu também trabalho em escola, e, enfim, essa luta nossa aí de todo dia, essa correria toda. Mas vamos que vamos, O tema hoje, então, é sobre mulher, Amanhã a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Eu vou começar o vídeo falando algumas frases de algumas mulheres importantes na nossa história aí. A primeira delas é uma frase da Simone de Beauvoir, que foi uma escritora francesa, muito famosa, e ela teve um relacionamento com Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor também. Então, uma frase dela famosa é: não se nasce mulher, torna-se. A outra frase que eu vou falar é da Frida Kahlo, que é uma pintora famosa, artista mexicana. Abre aspas. Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor. E a outra frase da Clarice Lispector, escritora também muito famosa, a quem eu admiro muito, sou fã. E a frase de Clarice Lispector é: eu antes era uma mulher que sabia distinguir as coisas quando as via, mas agora cometi o erro grave de pensar. Clarice Lispector. Será que pensar incomoda? Principalmente a mulher, Quando pensa, incomoda? Eu creio que sim. Essa história nossa, patriarcal, em que as mulheres, a custo de muita lágrima, muito sangue, muita morte, conseguiam um espaço, na sociedade. E ainda assim, tem sido uma luta difícil, Para nós, mulheres de modo geral, mulheres negras, também é uma luta de ser mulher e negra, para as mulheres trans, enfim. Pensar incomoda os outros. E pensar dói, viu, gente? Pensar dói. Mas a gente tem que sair do comodismo e refletir, se colocar, como ser humano antes de tudo. E querer os nossos direitos como mulheres sempre. A questão do feminismo, eu não vou exaurir o tema aqui, como também não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, sobre a questão das mulheres, mas uma questão que apareceu como um termo novo, um neologismo, foi a palavra empoderamento. Eu mesma, quando surgiu essa palavra, fiquei pensando muito sobre ela, demorei um pouquinho para assimilar bastante o termo. O que é ser uma pessoa empoderada, O empoderamento pode ser entendido como a ação de se tornar poderoso. No entanto, esse poder nada tem a ver com superioridade. É, na verdade, um movimento de emancipação individual, cuja busca é ter domínio sobre a própria vida. Então, a gente deve buscar um empoderamento como ser humano e, aplicando isso aí, a questão da mulher, a gente quer visibilidade, respeito, igualdade de direitos, E por que essa data é comemorada no dia 8 de março? Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa data da comemoração, que é dia 8 de março. A primeira manifestação em relação às mulheres ocorreu em Nova York, no dia 26 de fevereiro de 1909. A passeata contou com cerca de 15 mil mulheres que protestaram por melhores condições de trabalho, que na época eram muito precárias e exploradoras, isso já em 1909.
houve essa manifestação em Nova York. Em outubro do ano seguinte, em Copenhague, capital da Dinamarca, aconteceu a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na qual a líder socialista alemã Clara Zetkin sugeriu que houvesse uma agenda anual de ações em prol das mulheres. Até o momento não havia uma data estabelecida, mas já em fevereiro do ano seguinte, 1911, diferentes manifestações foram iniciadas. A partir de 1911, a partir de 1911, as manifestações começaram a acontecer anualmente em diferentes datas, entre fevereiro e março, de acordo com cada país. No dia 8 de março de 1917, um grupo de operárias saíram às ruas para protestarem contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial. Elas foram fortemente repreendidas e o episódio acabou dando início à Revolução Russa. Desde então, o Movimento Internacional Socialista adotou a data como Dia Internacional da Mulher e as comemorações passaram a ser realizadas no mesmo dia em vários países. Então, por causa desse evento aí que aconteceu na Rússia, né, dando início à Revolução Russa. E, como aconteceu em 8 de março de 1917, então essa data passou a ser comemorada em vários países, nesse mesmo dia. A oficialização da data pela ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher, e foi a partir desse ano que o 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. Atualmente, né, todos os anos, homens e mulheres de todas as idades vão às ruas nessa data para manifestarem apoio às conquistas e para lutarem por mais direitos e respeito, incluindo aí o direito ao voto, né, o direito da mulher defender os seus direitos trabalhistas, ter a mesma remuneração quando atua no mesmo cargo que um homem atua, porque ainda hoje a gente vê essa diferença de salários, né? E eu vou fazer um link com essa coisa toda para o governo Lula, que compôs os ministérios do seu governo com 37 pastas, sendo que 11 comandadas por mulheres. E no Banco do Brasil, né, assumiu aí a Tarciana Medeiros como presidente do Banco do Brasil e a Maria Rita Serrano assumiu a Caixa Econômica. Isso tudo é um empoderamento, né? Colocar mulheres na política. Ainda é muito baixo o número de mulheres na política, mas a gente já vê essa transformação aí, essa valorização às mulheres. E eu vou aqui enaltecer, homenagear aí a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Tem várias ministras aí, né, que eu apoio, que eu comungo com as ideias, assim como várias deputadas e senadoras também. Mas hoje eu vou falar da Aniele Franco. Aniele Franco é ministra da Igualdade Racial, professora, jornalista, ativista. Ela é doutora em inglês e literaturas. Ela é irmã de Marielle Franco, né, que foi assassinada, né, vereadora assassinada em 2018, no centro do Rio de Janeiro. E é um crime que segue sem uma conclusão aí, né? A gente sabe que denúncias aí foram feitas na época e que a Polícia Federal está trabalhando para resolver essa questão do assassinato de Marielle Franco. Com experiência
e ativista das questões de raça e gênero, e após o desdobramento de casos de violência política, a Aniele Franco assumiu aí o compromisso de lutar pela inclusão da população preta na pauta do governo federal. E aí é reforçada a questão das cotas, né, para negros, para os pretos e pretas, né, para a população aí que foi tão injustiçada desde a abolição da escravatura, né? É um povo que tem muita inteligência, muita condição, né, de atuar na sociedade como outro qualquer. Mas essa cota, a meu ver, ela apoia aí a raça preta para poder ajudá-los a conquistar um espaço que foi tão negado. Não porque essa cota não existe, não porque eles não sejam capazes e inteligentes, mas para favorecer e ajudá-los a fazer história, já que isso foi tão pedido a eles, né? Então, a Aniele dá muitas entrevistas, né, na mídia, e ela fala muito que essa questão da cota precisa ser revista e fortalecida para que as pessoas que entrem numa universidade, as pessoas pretas, né, que entrem pela cota, consigam também se manter nos estudos através de bolsas e tudo. Graças a Deus, as bolsas de estudos aí estão fortalecidas neste governo e muitas pessoas estão podendo voltar aos estudos e ter as suas bolsas de estudos, né? Porque o Brasil precisa realmente desse apoio do governo, precisa de pesquisa, né? E os estudantes aí, com certeza, estão felizes e agradecem a esse novo governo essa oportunidade, né? No trabalho da Aniele Franco, né, da ministra da Igualdade Racial, ela também colocou como inclusão no governo dela um banco de currículos para pessoas trans e travestis, em parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, que né, como ela disse, solicitou a eles lá no governo essa parceria. Então, os ministros e ministras também têm apoiado, né? E é importante esse diálogo transversal entre outros ministérios aí para apoiar a luta da Aniele Franco, né? Aniele Franco disse que não pensava nunca em ser uma ministra, né, quando ativista, mas que isso engrandece muito, honra muito ela e a família, e aí é uma voz para esses direitos raciais no nosso país. Então é isso. Fico aqui com essa reflexão, né, do quanto é importante o respeito às mulheres, o quanto é importante políticas públicas que favoreçam as mulheres em todos os sentidos, inclusive na defesa das mulheres contra os homicídios aí, né, que a gente vê acontecer tanto no nosso Brasil, no nosso mundo, mas as mulheres precisam desse espaço, precisam ser respeitadas e precisam ser protegidas. Então, não ao feminicídio, não à misoginia, né? E a gente tem visto aí nas mídias tantas pessoas que têm muitos seguidores, né? Tantos deputados, tantos senadores fazerem um discurso contrário à proteção às mulheres. Então, vamos pensar nisso, vamos nos aliar nessa luta aí de direitos humanos antes de tudo, né? Força aí para as mulheres, parabéns para todas nós, que somos protagonistas aí de uma nova era, se Deus quiser. Pessoal, não se esqueçam então de compartilhar o vídeo, de curtir, de se inscrever. Muita gratidão, até o próximo vídeo.